né, gente? Que é tanta live, né? Oi, Francisco. Cadê o Francisco, professor Francisco? Olá, Oi, tudo bom? tudo bem e vocês? Oi, tudo bem, Oi. tá? Boa noite, viu? Boa noite. Boa noite, Deixa- pessoal. Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo. Eu estou falando aqui, ó, que hoje a nossa live vai ser muito produtiva, né? Nós vamos estar falando Vai aqui do sim. mundo das histórias. é, e desde já eu agradeço você ter aceitado, né, o convite para estar aqui com a gente essa noite e dizer que eu te acompanho muito, gosto muito da sua didática, né? Porque eu acho muito importante nós que trabalhamos com a educação infantil é, levar aulas lúdicas, né? Porque é Verdade. através da brincadeira, através das histórias que os nossos alunos aprendem, né? E aprendem muito. Então vai ser uma Muito. live bem legal. Gente, manda por favor, Isa do Ponto, manda por favor esse aviãozinho para os seus amigos, porque a live vai ser bem legal e eu gostaria que tivesse mais gente aqui com a gente, viu? Pode se Verdade. apresentar aí, professor Francisco. Então, eu sou o Francisco Caetano, né? Professor de ensino fundamental, de educação infantil, um pouco de espanhol também, né? Estamos aí na área da educação já há um tempinho, né? Estou muito feliz de estar aqui com você. Estava ansioso por essa live. Olha Não sei aqui, se vocês perceberam, mas olha o fundo olha aqui, ó, tá as princesas aqui, gente, vocês estão vendo? pois é, eu tô vendo, tá lindo, tá de parabéns, muito lindo. Eu falei, não, É, para receber o Francisco, que é professor de educação infantil também, tem que ter um cenário bem de imaginário, né? Francisco, olha só, mas tá muito lindo, parabéns. ó, eu quero mandar beijo aqui, porque eu sempre esqueço, né? E depois você volta a falar. Salete, seja bem-vinda, é escritora. Olha, eu quero mandar um beijo todo especial hoje para a Leiturinha Mágica. Eles me fizeram uma surpresa, sabe? Ah, Publicaram meu é? livro. Eu acho que muitos amigos viram lá na página deles. E eu estou muito feliz por essa valorização, né, com o trabalho dos escritores. E nós Muito precisamos bacana muito, isso. não é, Francisco? Nós precisamos muito desse apoio. E ó, um beijo. Eu estou muito feliz e muito agradecida. E quero agradecer a todos que estão acompanhando o professor Francisco e eu no Instagram, nas nossas redes. Então, tudo que a gente faz é com muito carinho, né, para as crianças, para as famílias, e vale a pena a gente estar repassando esse conhecimento, né? É muito importante. É verdade. Eu confesso que nessa quarentena eu tenho aprendido muito no Instagram, muitas ideias criativas, muitos professores maravilhosos assim que colocam cada atividade assim que deixa a gente encantado, né? Então tem Verdade. sido um momento de muita aprendizagem, de um momento que a gente olha e fala, gente, eu nunca trabalhei dessa forma, olha que ideia bacana, que legal, né? E isso ajuda muito, né, a gente construir coisas novas, né? E também bate aquela saudade, né? Nossa, o meu material está pronto, cadê minhas crianças para me levar, né? Mas aí tem que ser no virtual, né, por enquanto, né? Mas assim tem dado bastante retorno, a gente tem aprendido bastante. E esse pessoal que está nos ajudando aí no Instagram, gente, vocês são maravilhosos. É muita ideia, muita coisa bacana, cada contação de história assim encantadora de si mesmo. Todos estão de parabéns, assim, eu tenho aprendido muito nesses dias. Assim, eu sou uma professora que eu gosto de contar histórias, mas eu tenho um problema muito sério, inclusive você não tem esse problema, porque você faz os seus materiais, né? E eu acho muito legal, porque se a gente for comprar sempre um fantoche, olha que a vovó, se a gente for Ah, comprar sim. sempre um fantoche, alguma coisa assim, que eu comprei muita coisa, porque eu já trabalhei com os pequenininhos, né? E Aham. aí, muito bom também o professor produzir. Eu vou ser franca com vocês, eu não sei cortar EVA, pode até rir, tá, Francisco? Faz parte. Eu não sei cortar EVA, nossa, eu quase fui reprovada
numa matéria da faculdade, porque falava muito sobre essa questão dos recursos, e eu, meu Deus, e agora, né? Então, assim, cada um tem os seus talentos. Essa questão de recursos eu não consigo. Mas aí eu compro, né? Quando eu estava em sala, eu comprava, produzia, fazia o planejamento das aulas, mas eu queria muito aprender. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para você, que cortar EVA, fazer os negócios com moldes, assim, é um desafio muito grande. Eu, por exemplo, não tenho essa habilidade, né? Eu trabalho muito com a questão muito natural, muito no olho. Eu não consigo seguir um molde, entendeu? Então, assim, cortar o EVA para ele não ficar com os dentes, né? Cortar ele bem certinho. Agora eu estou aprendendo, né? Agora, Ah, nesse então período, eu estou você começando a aprender um pouco iniciou, mais. Mas, você assim, tem ele essa, dá, é difícil. entrou uma É, pessoa aqui das artes, ó. Seja bem-vinda. ai, essa já E, ó, entende bem do negócio. vai dar umas dicas para nós aqui. Ô, Gente, Alessandro, olha só. hum, Vocês estão me ouvindo bem? Porque senão eu pego o foninho. Eu tô sem o fone porque eu não, me sinto melhor, mas se eu estou tiver ouvindo. piando ou com alguma interferência, me avisa que daí eu coloco o fone. Tá joia. Francisco, então, olha, para quem chegou agora, gente, nós estamos aqui com o querido professor Francisco. Ele mora no Paraná, né? Tem um trabalho lindo, de contação de histórias no YouTube. E assim, por eu me identificar muito com o trabalho dele, eu convidei ele, né? E gosto muito do que ele faz, porque é um professor bastante lúdico e que é muito importante, né? Na fase da educação infantil, nós estávamos até conversando, né? Sempre sobre isso, a questão das histórias. Então, hoje vai ser uma live para ele falar um pouquinho dessa experiência dele de como deixar as aulas mais lúdicas. Vai ser um bate-papo bem pedagógico, tá? E é para todos, né? Os papais que estiverem aí, Maravilha. não é? Bem, eu quando estava em sala de aula, fazia muita questão da rodinha, né? Para saber como os alunos estavam, eles falarem sobre o dia, sobre eles. Como é que você faz quando você está com seus alunos? Deve estar com saudade, né? Estamos com saudade, aham. Hoje mesmo nós tínhamos um aniversariante no grupo, né? Então eu gravei um vídeo cantando parabéns, coloquei um fundo musical de parabéns. Tudo isso para tentar manter o elo, né? Para tentar trazer ali, né? Que a gente está atendendo o infantil, eu atendo o infantil 4 pelo grupo do WhatsApp, né? E pelo YouTube também, que daí quem não acessa no WhatsApp, né, no dia consegue acessar no YouTube com o link, né? Que não pesa o celular e tal. Bem bacana. Essa questão da rodinha, a roda de conversa em sala de aula, ela é maravilhosa e ela precisa, né? A gente precisa dessa rodinha, a gente faz também muito. Eu sou assim, eu na sala de aula, eu crio uma rotina, nós temos a rotina, né, no normal, que é para criança saber o que vem antes, o que vem depois, né? Tudo certinho, para ela se organizar também. E a gente trabalha assim nessa questão da rodinha. Mas eu trabalho assim a roda, ela ampla, né, ela com a sala toda, no início ali, quando a gente vai fazer a chamadinha do nome, por exemplo. Eu acho que o Juca não está por aqui, né? Mas aí tem uma musiquinha que a gente canta, que a gente fala o nome da criança, né? Por exemplo, assim, se a Alessandra está presente, bate palma. Se a Alessandra está presente, bate palma. Se a Alessandra está presente, diga oi para toda a gente. Se a Alessandra está presente, bate palma. E aí, né, então, isso a gente pode fazer com a roda toda, né? Mas aí, se são 20 crianças, né, falar o nome de todos assim, às vezes se torna cansativo, às vezes tem aquelas que não querem participar, né? Então, como que a gente faz? A gente pode fazer em grupos pequenos. Hoje a gente canta essa musiquinha com 10 crianças, muda a musiquinha. Então, para trabalhar com a questão de mudar de situação, colocar em experiências diferentes. E assim, não se torna tão cansativo porque eles amam, né? Quando você começa, daí, eu não quero bater a palma, eu quero bater o pé. Eu quero fazer careta. Então tem toda essa situação, né? E isso enriquece muito a sala de aula, porque você dá uma certa autonomia para a criança. No primeiro instante, a gente explica esse detalhe, né? Vamos bater a palma.
Aí a gente aguarda uns 3, 4 dias ali para ver se surge alguma ideia. Daí, e que tal se a gente fizer careta? Se pular? Né? Então vai surgindo, que a música, né, é uma paródia da música, né, da Você vai musiquinha, mudando, e né? A dinâmica. isso. E aí trabalha a autonomia com a criança, né? Isso. Outra coisa que eu queria falar com você, essa questão dessas aulas Né? remotas, né? Porque a educação infantil, o bom que a gente não precisa, é, dentro do currículo é mais flexível, né? É diferente das crianças maiores. E é por isso que eu gosto tanto da educação infantil, porque não tem essa questão do conteúdo, né? A criança aprende brincando. Eu lembro de uma criança que aprendeu a escrever peixe. Eu levei, ó, Você. vocês estão me ouvindo direitinho? Eu levei esse peixe, Francisco. Eu gosto de cantar aquela música do peixe vivo, né? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem as suas companhias? Sem as suas companhias. Aí, o que acontece? A criança ele estava aprendendo as letras, né? Então foi muito legal isso. Aí ele, tia, eu já sei escrever o P, né? O P do peixe. Então, assim, através de uma música que a gente leva para a sala de aula, né? Você já pode estar trabalhando a alfabetização, né? Com a letra E daquela música. E aí eu faço uma coisa igual você faz, que eu vejo que você trabalha muito os reciclados, né? Que você estava conversando sim, comigo. aham. Eu acho muito interessante. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso aí para nós. Então, eu trabalho bastante com essa questão do reciclado, a gente utiliza tudo, né? Tem um dizer assim que professor ele anda cheio de mala, cheio de coisas, né? Cheio de lixo, lixo que não é lixo, né? Porque assim, se a gente vê uma tampinha, a gente já quer. Não, vamos guardar porque esse aqui dá para me fazer um jogo. Aí você vê o rolinho no papel higiênico, não, isso aqui dá para guardar. Então, assim, eu utilizo muito isso. Porque eu digo para os meus alunos assim: nós somos inventores, então a gente pode inventar coisas. Aí a gente chega lá, hoje nós vamos estudar os números. Ah, legal, né? Aí que tal a gente inventar uma calculadora? Então hoje nós estudamos número, agora nós vamos inventar a calculadora. Porque às vezes ele tem, né? É claro que a gente pega nas ideias deles ali. Esse ano, o ano passado, eu peguei muito na questão do Ben 10. Né? Então, não sei se vocês conhecem aquele desenho do Ben 10. E daí, a gente estava trabalhando os números, eu fiz um boneco de pano que se chamava o Senhor Números, né? E aí colei os números nele e tal, e depois a gente foi contando a historinha, colocando os números, o Senhor Número colocando os filhinhos em ordem e tal, até chegar ao 10. Quando a gente chegou no 10, logo surgiu, eu vi que as crianças, a maioria estava com a camiseta do Ben 10 e aquela coisa e tal. E o Ben 10, ele se baseia em um relógio alienígena. Né? Então, imediatamente, assim, eu sempre espero o dia do brinquedo, né? Aí, quando chegou o dia do brinquedo, separei os grupos, eu faço bastante cabaninhas dentro da sala também, né? Uma espécie de cabaninha, utilizando as mesas, as paredes, né? Colando as cortinas ali. E aí eu falei assim, agora para a gente concluir e introduzir a próxima aula, hoje eu vou construir o relógio do Ben 10. E aí eu recortei os redondinhos, né, de papelão, aí colei uma fita crepe, né, dessa daqui normal, e aí ele, duas rodinhas de papelão, em cima ficou a tampinha e embaixo eu desenhei o ponteiro do relógio e os números, que daí foi do 1 até o 12, né? E aí, o que acontece? Quando você faz para um, aí eles vão lá na mesa, eles pegam a tinta, eles pintam tal. Aí a gente tem algumas máscaras, alguns recursos assim lá que a gente vai construindo ao longo do tempo, né? E aí você se esconde debaixo da mesa, agora eu vou virar o lobo mau. Bate no relógio e sai com a máscara do lobo mau. Né? Então, no dia do brinquedo, daqui a pouco ninguém mais quer levar o brinquedo deles, quer construir coisas, fazer os seus brinquedos. E aí, com isso, daí a gente já trabalha
cores, já trabalha as figuras geométricas, já trabalha o grande e pequeno por causa dos ponteiros, já fortalece a aprendizagem sobre os números, né? Trabalha nos campos de experiências da BNCC, já trabalha traços, cores, sons, né? Porque eles vão emitir sons dependendo do personagem que eles querem se transformar. Também, e aí isso enriquece muito a aula. Para fazer esse tipo de coisa, é o reciclável, né? É a caixinha de papelão que você leva, a caixinha de ovo, a caixinha de pasta de dente. Eu tenho alguns materialzinhos aqui que eu deixei separado, assim, Pode mostrar para para mim. mostrar para vocês. Aqui eu tenho um rei, né, que eu utilizo para contar a história, algumas histórias, né, tem várias histórias que eu utilizo esse mesmo rei. E aqui, ó, por baixo dele é uma caixinha, acho que não dá para levantar aqui, mas é uma caixinha de dente, de pasta de dente, Nossa, né? que legal. Então, a gente pegou a caixinha de pasta de dente, colou os palitinhos, né? Aí aqui em cima é um rolinho de papel higiênico amassado, ó, e a coroinha, cabelinho. Super fácil, super prático. O primeiro você faz, daí no segundo, caiu o braço. Bom, caiu o braço, então, gente, caiu o braço do boneco do fulano. E Agora o outro, fulaninho tem que outro arrumar. braço, Aí né? ele vai ter que, né, cortar mais ou menos igual, os pezinhos do mesmo tamanho. Então já começa, a criança mesmo começa a construir Tá. as coisas dela. Oi, Francisco. Oi? Tá, tá Oi? parando um pouquinho, tá travando um pouco. Vocês estão. Travou um pouquinho quando você falou. Ah, tá Só travando um pouquinho? travando um pouco. Eu quero. Vamos alfabetizar. Seja bem-vindo. Umas pessoas entraram agora. Nós estamos numa Aham. live aqui, gente. Sejam todos bem-vindos. É o professor Francisco, viu? Ele trabalha com a educação infantil, séries iniciais. Nós estamos aqui num bate-papo sobre histórias. A gente vai contar uma história hoje que é um reconto, viu? É pequeno e que nós fizemos, ficou bem divertido. Assim, eu fiz e o professor Francisco já fez um vídeo, não é isso, Francisco? Isso mesmo. Estreia no próximo sábado, Oh, ficou lá no bem legal, YouTube. adorei. É maravilhoso, né? Então, pessoal, daí, esse material, por exemplo, a criança ela já fica em exposição com diversos campos de experiência, né? A questão aqui interessante, nesse daqui, é que ela vai trabalhar com tecidos mole, né? Ela vai trabalhar aqui com panos, com barbantes, e aí isso favorece muito a coordenação motora fina, a imaginação, né? A capa, como é que vai ser a capa desse boneco, né? Como é que eu vou fazer o cabelo, como é que a gente pode fazer, né? Então aí surge ideia, surge criatividade, e essas ideias geralmente vêm deles, né? Que eles, o personagem tal, a patrulha canina usa uma capa assim, então vamos fazer desse jeito. E aí se torna bacana, porque daí a história, quando ela for narrada a partir de um objeto que ela ajudou a construir, que a criança ajudou a construir, o significado é outro para ela, sabe? Então o valor, aquela participação, os objetos, ela vai manusear o objeto que ela pegou, que ela mesmo construiu. E isso enriquece, né? Exatamente. Francisco, qual é a imagem que não está boa? Estão escrevendo aqui que a imagem não está boa. É a minha ou é do professor Francisco? Eu tô vendo ele legal aqui, Ana. Agora É a minha. melhorou? Melhorou? Melhorou, disse que melhorou. Então tá. Francisco, eu queria, antes da gente contar uma história, você também preparou uma história aí para trazer. Vamos voltar só um pouquinho aqui, no seu tempo de infância, sobre a questão da leitura, que nós sabemos que a literatura é muito importante para estar trazendo os alunos para o mundo letrado, né? Aham. E, e na sua vivência, quando você era criança, você lembra de algum professor, seus pais? Como é que se deu esse gosto pela leitura? Então, na minha família a gente não tinha muitos livros, né? Meus primeiros contatos foi na escola, né? E assim, a gente vem de uma família que é uma realidade quase que geral do Brasil, né? A gente vem de uma situação financeira bem complicada,
né? A gente sempre estudou em escolas públicas e tal. Meu pai dedicou-se bastante ao trabalho e à rotina, né? Então, assim, a gente não teve contato, assim, enquanto criança em casa, com literatura. Mas o meu pai, ele era muito contador de história, né? Então, meu pai, a vida dele é uma história fascinante, né? Então, assim, ele contava durante a noite, às vezes ele contava, a gente ia trabalhar, eu ia no serviço com ele, né, que ele trabalhava em roça, mas a gente ia com ele e passava o dia contando história. Ah, aconteceu lá na fazenda tal, com o patrão tal. Ah, era assim. Ah, daí tinha as histórias, as lendas, né? Que a gente trabalha hoje nas escolas. Então ele contava tudo, da mula sem cabeça, do boitatá, Esse aí eu tudo, sempre né? Então tive ele medo. A mula é, sem cabeça eu sempre tive medo, viu? é, a gente amava ouvir essas histórias dele. A gente não tinha contato com papel, com livro em si, mas em questão de audição, a oralidade ali, ele trabalhou isso com a gente porque ele contava muitas histórias, né? Ele contava muita coisa, assim, histórias fictícias e também da vida dele. Mas, assim, uma das histórias que mais me marcou assim mesmo e que a gente não via a hora de chegar ao final da aula para parar lá e ficar assim, sabe, para ouvir aquela história, é a história do Barba Azul. A barba Não sei se azul. você. Do Barba Azul, aham. Hum, O eu Barba já Azul. vi. Ele tem um. Tem outro, eu não sei quem é exatamente o autor dele, porque esse livro não traz o nome do autor. Ele só traz a editora, né, aqui o nome da editora, e a tradução que é pela editora Globo, né? Uai, Eu não mas sei se é dos não tem, irmãos Grimm. não tem o nome do escritor? Não, esse não tem, porque ele é da coletânea. Qual que é a coletânea desse? É da coletânea As Mais Belas Histórias. Conte Outra Vez, né? Lançado pela editora Globo. E Globo. ele E ele é fala um sobre. livro muito antigo, né? Ele é bem antigo, assim, mas eu desconfio que é dos irmãos Green. Não deu tempo de eu pesquisar na internet o nome do autor certinho, e eu sei que tem outros que recontaram, né? Essa daqui eu creio que seja mais fiel, né? A história, porque tem um dizerzinho aqui que é uma tradução mais fiel ao original, né? Então essa daqui me marcou muito. É a história de uma família que o pai faleceu e a mãe ficou com as filhas e teve uma situação financeira muito grave. E um conde da época, que tinha uma barba azul, muito misterioso, pediu a filha mais nova para se casar, porque ele era muito rico e trazia daí a, o sustento para aquela família. Daí nem o restante da família não morria de fome caso a menina mais nova casasse-se com ele. Mas ele não era santinho, não. Daí acontece uma coisa muito assim legal. E assim, a professora começou a ler, acho que no pré pra gente, e acompanhou por muitos anos. Até o terceiro ano, o professor ainda lia pra gente essa história. E a gente, a sala, a gente parava total, assim, para escutar essa história. E esse acho que foi o momento mais marcante, assim, da minha vida. E aí depois o livro mais assim, que eu li mais grandinho um pouquinho, que marcou bastante, foi As Minas do Rei Salomão. Né? Então, esse também, daí a gente já tinha acesso à biblioteca da cidade, né? Já tinha acesso à biblioteca da escola. Esse eu já conseguia levar para casa, já conseguia pegar e ler, assim. E As Minas do Rei Salomão, na tradução do Júlio Verne, né? Na autoria dele, muito show. Daí essa, de lá para cá, assim, um desejo muito grande de ler, de escrever, né? De buscar cada vez mais. Francisco, eu estou preocupado com a hora. Sempre quando eu entro nas lives, eu não olho a hora direito. Aí depois eu Assim. fico, vamos fazer outra, né? E se caso cair, então a gente vai contar a história, tá aqui, ó. Ah, ok. A gente vai contar essa história. O que que você acha? A gente conta agora, conversa mais um pouco? Você que manda. Olha, eu acho que nós podemos conversar mais um pouquinho, que agora vai dar 8. Começamos 8h30, né? Vai dar 9 horas agora. Né? Então, acho que dá para conversar mais um pouquinho. Mais um pouco, Eu né? trouxe. Essa história vai levar uns 10 minutos, uns 7 minutos, né? Menos, menos. Mas você que sabe, se você quiser, a gente conta agora e depois a gente utiliza o outro espaço para demonstrar, né? Mais alguma Gente, atividade.
eu estou um pouco ansiosa com essa história, porque ficou tão bonita. Inclusive, eu quero até te parabenizar, porque eu gostei muito você narrando, né? O Matheus adorou, Bacana, obrigado. meu esposo também gostou, todo mundo ficou encantado, né? E assim, Maravilha. gente, cadê o lobo? Cadê? Pega o lobo lá pro pessoal, aquele lobo. E o meu lobo tá com fome. Olha aí, gente, ó, essa história todo mundo já conhece, né? É da Chapeuzinho Vermelho, só que eu fiz um reconto, que é a Chapeuzinho Vermelho em tempos de quarentena. Se tiver algum professor aí que depois quiser Olha, fazer, contar essa história aí, ó o lobo, gente. Olha o lobo, vamos bater palma aqui pro lobo. Isso. gente, essa máscara eu fiz para fazer uma apresentação do Chapeuzinho Vermelho, eu fiz 12 máscaras dessa. É um sucesso na sala de aula, maravilhoso. As crianças amam pôr essa máscara. Oi, gente, olha, nós vamos contar agora o reconto da Chapeuzinho Vermelho, com participação especial do professor Francisco. Olha, prestem bastante atenção, viu? Vamos começar. Gente, vamos ver o que que vai dar, porque a gente não ensaiou, viu? Ó, por uma vez, uma bela menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela ia em todos os lugares com uma capa vermelha. Ela adorava a cor. E ela morava com seus pais e os seus 7 irmãos. Chapeuzinho tinha uma avó que era muito querida. Todos os finais de semana, os seus pais, os seus 7 irmãos, iam almoçar na casa da vovó. Ai, oi, gente, boa noite! A vovó. E aí um dia, né, Francisco, a Chapeuzinho Vermelho estava assim, ficou pensativa e falou: Mas mamãe, o que que está acontecendo? Que já tem um tempão que nós não vamos para a casa da vovó. É, eu queria tanto visitar a vovó. E aí os dias foram passando e ela conversando com sua mãe, porque nunca mais eles tinham ido visitar a vovó. E a mãe dela falou assim: Ah, minha filha, Chapeuzinho Vermelho, é porque está acontecendo algo muito, muito ruim lá fora. Tem um vírus muito perigoso. E por isso é que vocês estão em casa, não estão indo para a escola. Ah, mamãe, mas será? Será como é que está o lobo mal? Será que ele adoeceu? Aí é por isso que a gente fica direto passando álcool gel, não pode sair sem máscaras. Isso mesmo, Chapeuzinho. E aí, tinha um irmão Pedrinho, mais novo, que falou: Ah, eu acho que a gente não está indo na casa da vovó porque a gente come demais. Mas não era nada disso. Gente, a Chapeuzinho nessa hora ficou muito pensativa. E aí a vovó, a mãe da Chapeuzinho falou assim: Chapeuzinho, minha filha, mas nós podemos fazer uma ligação para a vovó. E aí, gente, essa parte quem vai contar é o professor Francisco. E aí, tira a máscara. Tudo tirar. E aí, A ligação. quando a Chapeuzinho ligou para a vovó atendeu o telefone e a Chapeuzinho levou um baita de um susto. Toda a família da Chapeuzinho levou aquele susto. Adivinha quem apareceu do lado da vovó? O lobo mau! E aí todos ficaram preocupados. Meu Deus, será que a vovó está fazendo com o lobo mau? O que esse lobo está fazendo aí, vovó? Aí a vovó explicou a situação. Que aquele lobo havia ficado muito doente lá fora, muito doente, e ele não sabia se era o vírus ou se não era o vírus, mas ele ficou desesperado, porque ele não tinha para quem pedir ajuda. E aí, ele foi lá pedir ajuda para a vovó, se arrependeu de todas as suas maldades,
Ele se arrependeu de todas as suas maldades, foi lá, pediu perdão para a vovó e disse que nunca mais ia fazer nenhuma maldade para nenhuma criança, nem para a vovozinha, tá bom, vovó? Nem para Chapeuzinho Vermelho e nem para um dos seus amiguinhos, porque ele estava muito triste, que ele ficou sozinho. Todo mundo na sua casa, se cuidando para não pegar o vírus, e ele na floresta sozinho. Aí a vovó ficou com dó e ajudou o lobo mau. Aí ela viu que não era o vírus, mas ele estava muito doente. E aí ela ajudou o lobo mau. Ela Estava muito ajudou gripado. muito gripado. Aí ela fez um chá, cuidou dele e ela explicou para Chapeuzinho Vermelho e toda a sua família que o lobo tinha se arrependido e que agora ele era um lobo mau, um lobo bom. O lobo mau não era mais mau, ele era um lobo bom, tinha se tornado um lobo bonzinho. Aí, a Chapeuzinho Vermelho e a sua família ficou muito tempo batendo papo com a vovó e com o lobo mau. E assim eles entenderam que cada um deve ficar na sua casa, se cuidando, até que esse vírus malvado vá embora de uma vez por toda. E essa é a nossa história. Isso. Olha, essa história entrou por uma porta e saiu por outra. E quem quiser que conte outra. Gente, ó, ficou muito legal. A gente reduziu, né, um pouco a história aqui por causa do tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Depois vocês vão no canal do professor Francisco, se inscrevem lá que ele fez essa história, tá bom? Ficou bem legal. E Bem assim, ó, bacana. o lobo não ficou dentro da casa da vovó, viu? O lobo ficou fora, deitado numa rede, porque a vovó e o vovô aceitaram ele lá, mas ele não estava com vírus, né, Francisco? Ele estava com Hum, uma gripe muito forte, tá? Uma gripe forte, aham. Vamos Muito voltar lá. bacana. Tomou, que bom. Quem Então, quiser essa depois. história, a gente está contada lá no meu canal, vai estrear sábado, quarta-feira, se eu não me engano, estreia essa história. Já gravei, coloquei lá, bem legal, bem bacana. Trabalha a imaginação da criança, né? Trabalha a questão da criança ficar em casa, de cuidado, né? Bem bacana, vale a pena. E também o valor ao próximo, né? Valorizar as amizades, os colegas, né? E tudo. Oi, É uma história Matheus. linda. O Matheus adorou, disse que você contou muito bem. Eu ouvi, é uma história muito linda. Que bacana, Matheus. Obrigado. Beijão, Matheus. Olha, gente, então, aproveitando, segue lá, viu, gente? Todo mundo que está aqui segue o professor Francisco lá no YouTube. E quem não tiver, por favor, seguem também ele lá no Instagram, eu também. Quero dar um abraço aqui, entrou muita gente aqui. Peraí, só um momentinho. A Salete, um abraço, Luiz, um amigo. Beijo A para todos Cláudia, vocês. ali de Minas Gerais. Um abraço para Continua ela, falando aí, ó. professora Cláudia. O pessoal das artes, Recanto Morim, obrigado pela presença, viu? Sejam bem-vindos. E assim, trabalhar a imaginação, né, Francisco? Isso Porque mesmo. as histórias têm esse poder e nós não podemos deixar essa prática de contar histórias para as crianças. Porque me entristece às vezes, porque todo mundo pode contar história, né? Tem gente que fala, mas eu não sei contar história. Sabe sim, às vezes a gente assiste a novela e você está contando a novela, já é uma história, né? Sim. Eu E trago uma fala em relação à história, que é dessa autora aqui, ó. Os pais, os professores quiserem conhecer. As crianças, se estiverem na sala, não saem, né? Não fica aí com a gente, que daqui a pouco eu vou fazer uma mágica para vocês. Acho que vai dar tempo, né? Uma atividade de vamos um mágica. pouquinho. Aí, essa autora, a Coelho, ela traz uma fala muito bacana, que ela diz que a literatura é antes de tudo, a literatura infantil é antes de tudo literatura, ou seja, é uma arte, um fenômeno criativo que representa o mundo, que representa nossas emoções, né? Então, a literatura infantil, ela é isso, ela representa o mundo, representa nossas imaginações, a nossa emoção. Às vezes a gente só conta uma história e não sabe o efeito que ela vai fazer
na vida da criança, né? Porque as histórias, de acordo também com esse autor aqui, ó, da Psicanálise dos Contos de Fada, eu deixei separadinho os livros aqui, que é o Olha, Bruno vou Betelli. pegar, ó, gente, vamos anotar. É umas dicas Né? maravilhosas aí. O Bruno Betelli, ele diz o quê? Que a história, quando a gente conta, a gente narra a história e ela tem o poder transformador na vida da criança, né? Então ela vem de encontro com as emoções dessa criança. Então, às vezes, a criança está angustiada, aí você conta a história, por exemplo, da Cinderela, que tinha toda aquela angústia e tal, e a criança se identifica com aquela situação. Ou mesmo como aquela história O Homem que Amava Caixas, né? E a criança se identifica, porque às vezes é o contexto da criança. Ou o reconto, né, que é essa situação presente agora, e a criança se identifica. Né? Então, é até às vezes um erro da gente, a gente trazer uma moral, ou trazer algo, ou tentar passar alguma coisa que a gente julga ser certo, né? Mas o momento da história é aquele momento que você conta, que você lê a história e acabou, né? A criança por si só faz aquele movimento, ela se adequa à questão emocional que ela está vivendo, então ela faz essas associações. É claro, como eu digo sempre para os meus alunos, principalmente quando eles são maiorzinhos, os pequenininhos acontece também. Você conta lá, daí eles vêm, professor, mas como que o lobo engoliu a vovó? Né? Aí você já despertou uma coisinha ali no cognitivo da criança, aí você já começa a nascer a argumentação, o diálogo, a observação no que está entre linhas, né? Porque engoliu, mas engoliu como? Os dentes não é grande? Será que machucou? Então tem toda uma questão. Aí quando ela procura se argumentar, aí a gente tem um campo muito grande para explorar com a criança, né? Para indicar outros livros, né? Que vai trabalhar essa questão. E assim, você falou uma coisa muito assim que quando eu conto histórias, eu falo as histórias clássicas, né? Igual a da Aham. Chapeuzinho. Eu às vezes fico pensativa porque tem as crianças muito pequenininhas. E geralmente, quando eu vou contar Chapeuzinho Vermelho, eu faço um pouco uma adaptação, né? Que vai Aham. depender. Como eu trabalho muito, quando eu estava em sala, eu trabalhava muito com os pequenininhos, eu mudava um pouco, e aí vai depender, né? Vai depender da idade Sim, da criança, sim. tem todo esse contexto. Francisco, deixa eu só falar aqui de um livro que eu gosto muito, eu falei que eu ia falar de alguns livros, né? Tem um Aham. livro que eu publiquei, que inclusive a escritora está aí, é uma amiga muito querida, A Mala Mágica da Filó, né? Eu aconselho você ler esse livro, ela está Que bacana. no Instagram, e fala sobre as emoções. É uma história muito linda, que eu já trabalhei, já levei em sala de aula. Outra história também, que eu vão anotando, gente, são dicas de histórias, hein? O Brilho da Estrelinha, da professora Salete, Maria Salete, que fala de uma estrelinha que se sentia muito pequena, né, sem talentos. Então, acho assim, essas histórias a gente precisa trabalhar com as crianças, né? E também Isso, tem muito outra, mesmo. uma amiga, que eu gosto muito também, minha madrinha literária, um beijo para a Dinorá. Eu acho que ela não está aqui na live, né, mas depois ela deve assistir. E Eu Aham. Sou Isso do Vó, né? É uma Olha, narrativa bacana. de uma vó que gosta muito de escrever e de cozinhar. E aí, Aham. gente, todas essas escritoras estão no meu Instagram, tá? Quem se interessar, passa lá e solicita o livro, viu? Então, são dicas de histórias que eu estou trazendo aqui para vocês hoje também. Muito bom. Dicas muito boas. Isso. Eu ainda não conheço, mas pretendo conhecer, né? Aos poucos a gente vai conhecendo. E fala um pouco das suas histórias. Eu estava lendo a sua da Dorita, né? Fala um pouquinho, eu Aham. achei lindo. Então, eu tenho a publicação de alguns livros também, né? Meu primeiro livro que eu publiquei, né, assim, sem ser coletânea, foi As Aventuras de Dorita. Né? Então, As Aventuras de Dorita é um livro infanto-juvenil, as crianças amam. Aqui no primeiro conto eu narro a história
de uma menina que vai visitar o Morro da Lorena e ela inventa toda uma imaginação, uma coisa muito bacana. Ela descobre ouro, descobre tesouro. Ela sai de uma realidade, Mostra a ela capa sai de uma também. realidade e vai. Oi? Mostra a capa. A capa. Ah, sim. Isso. Ela sai de uma realidade e vai para uma outra dimensão, né? Através da imaginação. E aí também tem outra dela que se chama O Sonho de Dorita. O Sonho de Dorita está no mesmo livro, né? São 3 contos nesse livrinho. Esse livro tem 3 historinhas. O Sonho de Dorita, eu vou trabalhar com o elemento do spinner, vai aparecer o spinner que estava na moda esses dias, né? Até o ano passado, estava as criançadas tudo girando o spinner ali. E essa história, ela narra, acontece um terremoto aqui na região, pode ser sentido, né? 5,7, deu para sentir. E aí a história se desenvolve em cima desse contexto, né? Bem bacana, bem legal, bem divertido. Também está no link da minha bio. Na minha bio tem uma biblioteca, né? Então tem as aventuras de Dorita, tem para os alunos um pouquinho maior, os adolescentes, os pais, mas também dá para Para ler para adquirir. criança de 10, 12 anos. Quem quiser Esse se adquirir. chama, Você está falando desse esse se spinner chama aí? Empregada. Aí, Ai, o Matheus tem um spinner. Ai, que estou legal. te mostrando, ó. E olha, show de bola. Legal. Então, esse elemento aparece numa das minhas histórias. E também tem uma história super fantástica que está lá no link da minha bio, que eu tenho alguns projetos que estão parados devido à pandemia, né? Então, né, até tá alguns projetos parados. Eu tenho lá o Noel de Noelândia, que vai trabalhar o conceito de Natal, essas questões natalinas. E tem o Thor. O Thor é uma história muito emocionante, porque ela é a história de um cachorrinho. É um cachorrinho que ele foi Um adotado, pouquinho teve uma de. família. Muito bom, né? Tá lá no link. Ficou, voltou. Ai, Estava travado? tava. Ah, Quanto sim. tempo? E- Não pode cair. Se cair a live, a gente vai voltar de novo, que ele vai contar a história ainda. Isso. Então, aí quem quiser, né, conhecer meu trabalho, tá ali no link da bio, no Instagram, né? Tem esse da empregada, tem as aventuras de Dorita, tem o Thor, né? O Thor é a história do cachorrinho, né? Bem legal, bem bacana. Noel de Noelândia, né? Tá lá também. Tem um curso para criança, para desenvolver contos a partir de músicas infantis. É um curso muito bom. É uma oficina que eu trabalhei aqui, né, com o pessoal, com os professores de educação infantil. Muito produtivo, muito bacana. É um curso pequeno, mas aprende muito. Bem legal. Tudo na prática, tudo com material reciclado, tudo que tem em casa, né? Bem Que bacana bom. mesmo. Dá para fazer muita coisa. Se essa pandemia demorar mais, a gente podia fazer uma oficina dessa. Vamos reunir alguns professores, você falando. O que que você acha? Podemos fazer. Dá para usar o aplicativo do Meet, né? O Google Meet. Dá para usar e a gente pode realizar sim. Pois é, aí a Seria gente convida, né? Vai ser legal. bem produtivo. Gente, falando nessa questão, Fih, Eu falar uma pergunta. As minhas videoaulas são no Meet. Ah, mas não pode ter muita pessoa que não trava, tá? Uma dica. Que Ah, trava é? muito. não, gente, Legal, Matheus. Já temos dicas. essas aulas online, gente, está sendo uma tortura, porque, assim, me desculpe, gente, eu sou professora também, eu só não estou atuando em sala, mas a gente precisa fazer umas aulas mais atrativas, umas aulas mais lúdicas, porque senão o seu aluno vai dormir na sala de aula. O que eu falo também é que a escola de hoje, né, Francisco, não é mais a escola de antigamente, a escola dos nossos Exato. pais. Então, assim, eu tenho visto algumas coisas que eu tenho me entristecido muito, muito mesmo, Imagino. sabe? E ver criança falando, não, eu vou sair da sala porque está muito monótono. E esse tempo, gente, da
quarentena, não precisa tanta cobrança, porque os pais estão super estressados, os professores, que a gente sabe que vocês estão dando, né, o seu melhor, mas não precisa ficar do jeito que está. Eu estou muito chateada com Exato. algumas coisas. Então, assim, vamos fazer aulas mais lúdicas, dá para trabalhar muita coisa com as histórias, né, Francisco? O que você indica aí para os Dá muita coisa. professores? Tem muitos professores aqui hoje na live. Eu vi ali que entrou a Mônica, minha amiga. Seja bem-vinda, Mônica. Também ali a menina, acho que uma prof falou aqui em Brasília, volta logo, né, as aulas. Aqui no Paraná, gente, nós estamos começando agora o pico da quarentena e o pico da Covid. Né? Agora que nós estamos assim, descabelando, está todo mundo se assustando, os casos um atrás do outros, mas se Deus quiser, logo nós vamos estar igual vocês aí, vencendo essa situação também. Deixa eu só fazer uma observação. Nina, não, eu sei, eu sou professora, mas eu estou falando agora como mãe, né? Como mãe. Eu entendo que realmente é pressão muito grande para os professores, mas o que eu estou falando é que não pode exigir tanto, são aulas remotas, né? São aulas Sim. remotas. Então, se tiver uma pressão muito grande para o aluno, ele não vai aprender, né? Ele não vai aprender, ele vai perder o estímulo, não vai querer ficar. Mas eu sei que os professores estão fazendo o seu melhor, né? Estou procurando fazer o seu Verdade. melhor. Viu, gente? Não fiquem chateadas, porque eu tinha que falar isso, eu tava muito com isso na garganta. Vamos fazer Mas aulas mais assim, divertidas. Quando se der, ó, coloca uma máscara do lobo mau, se veste de chapeuzinho, ó, e bora fazer a aula, bem divertido. bem isso mesmo. Bem isso mesmo. Mas olha só, agora eu posso fazer uma demonstração da minha mágica, que eu estou ansioso para fazer minha mágica. Ai, gente, É que nós surpresa. entramos nesse assunto de aula criativa, aula em casa, né, uma metodologia diferente, porque os alunos não são os mesmos, né, eles ampliam. E assim, muitas estratégias que a gente pode criar, né, para, né, deixar a aula um pouquinho mais divertida, claro, também sem perder a autoridade, né, sem perder aquela questão ali de ser sério e tal, mas, né, temos que ir se adequando para a gente mesmo não ficar doente, né, senão a gente fica doente, cobra, né. Eu sei como é que eu tenho um quinto ano e tenho um infantil 4, né, então é uma realidade bem diferente uma da outra. E o ano passado eu tinha o EJA também. Então eu tinha o Infantil 4, quinto ano e tinha o EJA. Né? Então era. E eu gosto por causa da realidade, né? Que você tem novas experiências. Eu vou. A gente colocou lá no folder, né, que era dicas de atividade, dicas de leitura, né? Eu trouxe hoje, eu separei para nós uma atividade de mágica bem legal. Eu não sou mágico, tá? Eu não sei, não sou igual o tio Anderson, não sei se ele está aqui ou não, porque o tio Anderson é 10. Eu não sei fazer. Mas de vez em quando eu invento algumas coisas assim para trabalhar os campos de experiências ali da imaginação. Né? E no quinto ano isso ajuda muito que eu trabalho a oralidade daí. Né? Então pego a oralidade, pego aqueles alunos que são mais tímidos. 15 minutos por dia já está ótimo com eles. Aí o que eu faço? No quinto ano nem sempre eu tenho meu chapéu, né? No infantil eu tenho. Você viu o tempo? Oi? O tempo tá certo, né? O tempo dá ainda, né? O tempo Acho dá que temos live. 10 minutos ainda. Acho que Então dá. tá bom. Acho que dá. Então veja só. Olha aí, Eu tenho aqui gente, um mágica caderno, né, para... e um papel branco e eu tenho uma moeda. Ok? Todo mundo está vendo a moeda? Tá. Então, né? Então veja só, eu vou colocar essa moeda aqui. Ó. Todos estão vendo. Tá vendo, Matheus? Matheus, Aqui, ó, a moeda. Ele vai faltando. Então, olha só. Aí eu tenho aqui na mão um copo. Todos estão vendo a moeda e o copo? Sim, né? Então, olha só. Daí eu falo uma palavra mágica que eu posso inventar. Piririm, piririm, faça essa moeda sumir para mim. E aí acontece a mágica. Cadê a moeda? Deixa eu ver aqui. Uai. Ela sumiu? A moeda sumiu, mas agora eu passo a minha mão e retiro o copo e a moeda está ali.
Essa é Gente, uma mas das é mágicas verdade. muito, Eu quero aprender. Não, eu quero aprender, Eu gente. também quero aprender. muito bacana. Ó, então, olha só, o copo tá aqui, eu vou fazer de novo. Ó, só colocar o dedo na frente, eu movo o copo e ele some a moeda. É um Meu poder Deus, incrível da minha mente. nossa! Não, E você vai ter agora, que para me ensinar. aparecer, eu passo de novo. Piririm, piririm, traga a moeda para mim. E a moeda aparece. Gente, olha aí, tá vendo? Vocês aprenderam, É um gente? Vocês poder vão da ter que minha passar mente. o poder E da aí, o que mente. acontece? Se vocês quiserem aprender, eu explico passo a passo, um vídeo bem curtinho, acho que tem umas 5 ou 6, não, tem umas 3 mágicas lá, e está no meu canal. Né? Quem quiser o link, manda no direct ali, eu quero aprender para fazer com meus alunos. É bem fácil, bem tranquilinho, é um vídeo bem curtinho, bem curtinho. Aí eu explico lá detalhadamente como faz. Né? Eu fiz para o 5º ano, porque a gente trabalha no dia do circo. Então, o dia do circo, a gente trabalha essas mágicas ali de fevereiro até março, porque ali em março nós montamos um circo na sala. E aí a gente trabalha. Então tem o mágico, tem o que faz o trapezista, tem o que joga as bolinhas, né? Então o palhaço. E aí fica muito 10 a aula. Aí nisso já trabalha inúmeros conceitos, né? Nessas atividades eu trabalho muitas questões de português, a oralidade, a Então, gente, escrita, porque daí, que palavra. assim, suas aulas devem ser fantásticas, né? Porque os alunos não devem sentir sono, não. Um professor É, mágico, um professor contador de histórias, um professor poeta. Nossa, vamos bater palma para o professor Francisco, gente. Muito bem, viu? Adorando. tem alguns dias assim que eu chego lá, quando eles estão muito quietinhos, a sala quieta demais, ela me incomoda. Porque eu trabalho linguagem, e a linguagem, eles estão desenvolvendo a linguagem. Então tem que ter fala. Né? O que me incomoda é sair de um lugar e a gente está falando da minha realidade, que é, né, escola pública, ali onde acontece os alunos sair e às vezes tem aquelas brincadeiras, se agarra e tal. E isso a gente chama atenção, porque a gente vê até onde vai o perigo, né? A cair, né, se machucar, enfim, tem uma série de coisas. Mas as minhas aulas são sempre assim, se eles estão quietinhos, isso no 5º ano, se eles estão quietinhos, eu já canto uma musiquinha para eles. Eu já canto lá, se o Joãozinho está presente, bate palma. Aí já vira aquele fervo. Aí todo mundo. Então isso Francisco, ajuda bastante, né? olha aqui que eu ganhei de um aluno, ó. Um copinho Que da. bacana! Tá Olha, vendo? é um copo? É o copo da minha personagem preferida. Que legal, menina! Show de bola! Eu tenho aqui um livro, que é os contos dos irmãos Grimm, e tem todos esses contos aí. Muito show, Nossa, é muito muito bom. bacana. Gente, tem um livro também, outra dica aqui para vocês. Eu tenho uma coleção. Isso é do Tem, olha aqui, ó. Ele trabalha sobre os animais, Francisco. E é um livro Aham. muito bacana, que está aqui, ó, Pintas e Listas. Então, quando eu estava em sala, as crianças gostavam demais. Aí eu falava assim, ó, ninguém é mais elegante do que eu. Esnoba-o, aí o aluno que vai adivinhar que animal é. Tá vendo? Olha que bacana! Guaxinim. Então, assim, eles Nossa, show de adoram, bola! não é? Olha aqui, Aham. todo dia eu tinha que levar um livro, que eu tenho uma coleção. E, professora, a história dos bichos, para a gente acertar os bichos, né? E era muita alegria, muito bom. Ó, agora esse aqui você vai acertar. Vou perguntar para você. Quando, quando salto, levo minha beleza às alturas. Gaba-se o... Quem você acha que é? Ixi, esse aqui O, eu não... le... o leão? Gente, eu nem sei que nome é esse bicho aqui. Peraí. Antílope. Que nome é esse, bicho? Ah, é um cervo? Não, filho. Não. Olha aqui. O antílope. Tem esse bicho? Ah, sim, que legal, gente. Tá vendo? Então, assim, ele é cheio de dobraduras e vai ensinando uma contação de história bem interativa, né? O professor e o Que aluno. bacana. Aham. Então, Tem pessoal, mais acho que um agora nós aqui, temos viu? 3 minutos.
É que eu estou vendo aqui no computador que está do lado. O pessoal que quiser o link de como aprender a fazer essas mágicas na educação infantil, no ensino fundamental, manda lá, quero o link da mágica, que eu mando. São 2 links, 2 vídeos curtinhos ali no YouTube, que daí dá para vocês acompanhar passo a passo como faz. Não, mas quem é que quer voltar, gente? A gente tinha mais coisas para falar. Quem é que quer voltar aí? A gente vai, a gente vai voltar de novo, viu? Eu Ah, posso então te tá chamar, ótimo. vou chamar você de novo, viu? Gente, Então pode tá ótimo. retornar, que a gente vai voltar para finalizar. Ele vai falar um pouco mais das poesias, que ele também tem poesias, tá bom? Aí a gente espera vocês. É para voltar, Juca. Luana, todo mundo volta, viu? Tá faltando quanto tempo? Olha, aqui eu acho que já vai cair. A gente começou 7h30, né? São 9h28 agora. Então a gente vai voltar, gente. Podem voltar. Já já tem mais professor Francisco criativo e lúdico para vocês. Então, se você quiser tirar e depois a gente voltar. Eu vou salvar aqui agora, viu? Gente, Aham. até mais. Podem voltar. Tchau.